Então vamos lá, pessoal da primeira série, primeiro B, né? E também pessoal da primeira etapa. Aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo de matemática para vocês, correto, pessoal? Você está com continuidade agora no nosso estudo de funções, vendo agora exemplos de funções, né? Então na aula passada a gente viu a definição de função e agora a gente vai ver um exemplo. Nesse exemplo aqui a gente tem um conjunto E, aqui está o diagrama dele, né? E aqui o conjunto F, certo? Então o que a gente percebe? Que cada elemento de E está relacionado com um elemento de F. Olha. O menos 3 com o menos 1, o 0 com o 2 com o 4, o 5 com o 7. Certo? Cada elemento de E está relacionado com o elemento de F e cada elemento de E está relacionado com um único elemento de F. Certo? Ou seja, de cada elemento de E só sai uma seta ali, certo? Porque ele se relaciona só com um elemento de F. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui é um exemplo de uma função, certo? Olha, nesse caso, temos uma função de E em F, né, do conjunto E no conjunto F, que pode ser expressa pela lei de formação y igual a x mais 2, certo? Com x pertencente a E e y pertencente a F. Dá para ver que é x mais 2 porque ó, menos 3 mais 2 dá menos 1. 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 5 mais 2, 7. Ou seja, cada elemento de E se relaciona com o elemento de F, obedecendo essa lei de formação aqui. Então isso aqui é um exemplo de função. Todo elemento de E se relaciona com alguém de F e cada elemento de E se relaciona com um único elemento de F, obedecendo a lei de formação. Esse aí é um exemplo de função. Falou, pessoal? A gente vai parar aqui para apagar o quadro e fazer um outro exemplo. Então vamos lá, pessoal. Esse outro exemplo aqui, ó, de um conjunto P, né? Num conjunto Q, né? Também é uma função, certo? Por quê? Porque cada elemento de P está relacionado com um elemento de Q, certo? Sai uma seta de cada elemento de P. Não tem nenhum elemento de P que não se relaciona com algum elemento de Q. E cada elemento de P se relaciona com um único elemento de Q, olha. Né? Para cada um só está saindo uma seta de cada um, né? De cada elemento de P, certo? Não tem problema se aqui no Q chegar mais de uma seta em um mesmo elemento. O que não pode é sair daqui do P mais de uma seta de um elemento só. Cada elemento só pode se relacionar com um de Q. Né? Agora, o de Q pode se relacionar com mais de um de P. Falou, pessoal? Então, esse aqui também é um exemplo de uma função. Certo? Então, nesse caso, temos uma função, certo? De P em Q, né? Conjunto P no conjunto Q, que pode ser expressa pela lei de formação y igual a x ao quadrado, com x pertencente a P e y pertencente a Q. Ora, cada elemento vai ser o quadrado, né? Vai se relacionar com o seu quadrado. Cada elemento de P vai se relacionar com o seu quadrado. Quem é o quadrado de menos 2? Menos 2 ao quadrado é 4. Quem é o quadrado de menos 1? Menos 1 ao quadrado é 1. Quem é o quadrado de 1? 1 ao quadrado também é 1. Quem é o quadrado de 2? 2 ao quadrado também é 4. Quem é o quadrado de 3? 3 ao quadrado, 9. Ou seja, cada elemento de P se relaciona com um único elemento de Q e todos os elementos de P se relacionam com algum elemento de Q, certo? Beleza, pessoal? Então, esse aí é mais um exemplo de função, certo? Esse aí é mais um exemplo de função. Agora a gente vai ver dois exemplos de relações que não são função, né? entre dois conjuntos, beleza? Vou dar só uma parada aqui, vocês vão copiando aí, a gente já volta que eu vou apagar para a gente fazer mais um exemplo. Então vamos lá, pessoal. Agora veja exemplos de relações, certo? Entre conjuntos que não correspondem a funções, certo? Então aqui essa relação entre o conjunto R, né? Esse conjunto R que está aqui, e esse conjunto S aqui, ó.
Por que isso aqui não é uma função? Porque tem aqui o menos 2, olha, que pertence ao R e não está se relacionando com ninguém do S, certo? Então, para que seja função, todo elemento do primeiro conjunto tem que se relacionar com algum elemento do segundo, certo? Nesse caso aqui está sobrando um elemento, então não é função, certo? Então, olha, por que não é função? Nem todos os elementos de R possuem correspondente, né? Possui correspondente em S, certo? Por isso, o diagrama não representa uma função de R em S, certo? Então, por quê? Porque está sobrando um elemento de R que não está se relacionando com S. Então, isso aqui não é uma função. Falou, pessoal? Então, para ser função, a gente tem que identificar assim. Aqui, pessoal, mais um exemplo de uma relação que não é função, certo? Entre dois conjuntos. Olha. Por que isso daqui não vai ser uma função, pessoal? Está saindo, né, seta de todo elemento de T. Só que tem um elemento de T que está saindo mais de uma seta. Olha. O 0 aqui está se relacionando com 1 e com o 2 no V. E cada elemento de T só pode se relacionar com um único elemento de V para que seja uma função. Cada elemento do primeiro conjunto só pode se relacionar com um elemento do segundo. E aqui, como está tendo 2, esse elemento aqui do primeiro conjunto está se relacionando com 2 do segundo. Então isso aqui não é uma função, certo? Então, olha, por que isso aqui não é uma função? Porque nem todos os elementos de T, né, do primeiro conjunto, estão associados a um único elemento de V, certo? Tem um elemento que está se associando com mais de um, né? Com 2 no caso. Por isso, o diagrama de flechas, né, esse diagrama aqui em cima, não representa uma função de T em V. Falou, pessoal? Então, por que isso aqui não é uma função? Porque tem um elemento do primeiro conjunto que está se relacionando com mais de um elemento do segundo. Então, para que seja função, cada elemento do primeiro tem que se relacionar com algum elemento do segundo. E cada elemento do primeiro só pode se relacionar com um único elemento do segundo. Falou, pessoal? Bem simples esse conceito de função. Agora a gente já tinha escrito na aula passada, né? Agora a gente vai dar continuidade vendo mais uma parte da função, certo, pessoal? Vou dar uma parada aqui para me apagar o quadro e continuar. Falou, vamos copiando aí. Vamos lá, pessoal. Agora outra parte do estudo da função vem a ser o domínio, contradomínio e conjunto imagem, certo? Conjunto imagem, certo? Então, o que ele fala aqui? Ao escrevermos uma função, certo? F, né, de A em B, né, F, dois pontos de A em B, denominamos o conjunto A, que é o conjunto de onde sai, né, a seta, como domínio, certo? Então, o conjunto A vai ser o domínio. E o conjunto B, conjunto para onde chega as setas, né, como contradomínio, certo? Da função f. Então, o A é o domínio e o B é o contradomínio da função f. E os indicamos por df, ou seja, domínio da função, e cdf, contradomínio da função, respectivamente. Então, o A é o domínio e o B é o contradomínio, df e cdf, respectivamente. Cada elemento f de x que pertence a B, ou seja, cada elemento que vai se relacionar com o x lá do A, cada elemento de B que se relaciona com o x de A, chama-se imagem de x pela função f, certo? Então, cada elemento de B que se relaciona com o elemento x que é de A é imagem da função, beleza? Então, aqui tem um diagramazinho para a gente entender, olha. Aqui está o conjunto de onde sai a seta, que é o conjunto A, que é o df, ou seja, o domínio da função. Aqui está o conjunto onde chega a seta, que é o conjunto B, que é o cdf, ou seja, o contradomínio da função. E aqui, cada elemento do domínio se relaciona com a sua imagem no contradomínio, certo? O seu f de x, através da função f, no caso, certo? Então, para cada elemento do domínio, vai ter um elemento do contradomínio que vai se relacionar com ele. E esse elemento do contradomínio que se relaciona com ele é a sua imagem através da função. Beleza, pessoal? E
todos os elementos daqui de B que se relacionarem com o elemento de A vão formar o conjunto imagem, certo? Que é o conjunto imagem de F, que a gente coloca como IM, né? De F. Imagem de F. Ele vai estar dentro de quem? Dentro do contradomínio, certo? Ele vai ser todos os elementos de B que são imagens de algum elemento do A, beleza? Pela função. Então, o conjunto de imagem vai estar dentro do contradomínio. Então, tem o domínio, contradomínio e o conjunto de imagem que vai estar dentro do contradomínio, que vão ser os elementos de B que são imagens de algum elemento de A. Beleza, pessoal? É ou não é um negócio divertido? Vamos só parar aqui para dar ver um exemplo para a gente finalizar por hoje. Então vamos lá, pessoal, agora para o exemplo, certo? Exemplo, considere a função f de a em b, certo? Com a igual a menos 3, menos 1, 0 e 2, né? Esse aqui é o conjunto A, formado pelo menos 3, menos 1, 0 e 2, e b menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 2 e 3. Esse aqui é o conjunto B, certo? Que associa cada elemento x de A ao seu dobro subtraído de uma unidade em B, certo? Então, ele vai associar cada elemento de A ao seu dobro subtraído de uma unidade em B, certo? Aí, pois a função f é definida pela lei de formação f de x igual a 2x menos 1, certo? Ou seja, o dobro do número menos 1. Aí o resultado vai dar a imagem do elemento que tem que estar onde? No B, né? Vamos determinar, certo? A imagem y de cada elemento x de A, certo? A gente vai fazer para cada elemento aqui do A, vamos encontrar a imagem dele que tem que estar onde? No B, certo? Usando o que, pessoal? A lei de formação, certo? Desse modo, a imagem de x igual a menos 3, né? Que é o primeiro elemento de A, que é o menos 3. Quem vai ser a imagem dele? A gente joga na função. Quem vai ser então f de menos 3. No lugar do x a gente vai colocar quem? Menos 3. Então se está 2x vai ficar 2 vezes menos 3 e o menos 1 que é da função, da lei de formação, continua aqui. 2 vezes menos 3, pessoal, dá menos 6, né? E menos 6 menos 1 dá menos 7. Certo? Então quem é a imagem de menos 3? É menos 7. Tá no B? Tá, ó, tá bem aqui no B o menos 7. Beleza, pessoal? Aí, ó. Qual é o próximo elemento de A? O menos 1. Então vamos fazer a imagem dele. Então para x igual a menos 1 vai ser o f de menos 1. No lugar do x a gente vai colocar agora o menos 1. Se está 2 vezes x fica 2 vezes menos 1 e o menos 1 da lei continua aqui. Então 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 menos 1 dá menos 3. Então a imagem de menos 1 é quem? Menos 3. Essa imagem está no B? Tá, ó, tá bem aqui o menos 3 no B, ó, beleza? Agora, qual é o próximo elemento de A? O 0. Então a gente vai fazer para x igual a 0, achar o f de 0. No lugar do x, coloca o 0. Então, se está 2 vezes x, fica 2 vezes 0 e o menos 1 da lei continua. 2 vezes 0, 0 e 0 menos 1 dá menos 1. Então, quem é a imagem de 0? É menos 1. Né? Tá no B? Tá, olha, tá bem aqui no B, o menos 1, beleza? Então, qual é o próximo elemento que tem que fazer? O 2, é o último elemento de A. Então, vamos achar qual é a imagem de 2, coloca no lugar do x o 2. E aí, fica f de 2. Então, se está 2 vezes x, fica 2 vezes 2. E o menos 1 da lei continua. 2 vezes 2, 4. E 4 menos 1, 3. Então, quem é a imagem de 2? É 3. Tá no B? Tá. Olha aqui o 3 aqui, certo? Então, cada elemento de A, a gente já encontrou a imagem dele que está no B. Agora a gente vai jogar isso aqui no diagrama, certo, pessoal? Só vou dar mais uma parada para a gente poder continuar finalizando esse exemplo aqui. Agora, pessoal, jogando para o diagrama, fica como? Está aqui o diagrama com o conjunto A, né? O diagrama de flecha vai ficar aqui o conjunto A, e aqui o conjunto B e a função, né? A gente viu lá que a imagem do menos 3 deu igual a quanto? A menos 7. Então, a imagem do menos 3 é menos 7, então o menos 3 se relaciona com o menos 7, né? A gente viu que a imagem do menos 1 deu igual a quanto? A menos 13. Então, o menos 1 se relaciona aqui com o menos 3. A gente viu que a imagem do 0 deu igual a quanto? A menos 1. Então, o 0 se relaciona com o menos 1.
E a gente viu que a imagem do 2 é igual a quanto? Igual a 3. Então, olha aí, o 2 se relaciona com 3. Então, tá aqui, ó. Cada elemento de A só está se relacionando com um único elemento de B, certo? Então, isso aqui caracteriza que é uma função. Não tem problema se tiver elemento de B que não se relacionou com o elemento de A. O que não pode é sobrar aqui no A, né? Então, todo mundo de A está relacionado com o elemento de B e com um único elemento. Beleza, pessoal? Então, nessa função f, nós temos o seguinte. Quem é o domínio da função? É o conjunto A, certo? De onde sai a seta. Então, quem é o conjunto A? Menos 3, menos 1, 0 e 2. Quem é o contradomínio da função? CDF. O contradomínio da função é o conjunto B, é onde chegam as setas, né? Todo o conjunto B, formado pelo menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 2 e 3. Todo esse conjunto aqui é o contradomínio. E quem é a imagem da função? São só os elementos de B que estão recebendo seta, ou seja, que são imagem de algum elemento de A. Que são quem? Menos 7, menos 3, menos 1 e 3. Olha lá. Menos 7, menos 3, menos 1 e 3. Beleza? Então, domínio é o conjunto de onde saem as setas. Contradomínio, o conjunto onde chegam as setas. E imagem são os elementos do contradomínio que estão recebendo as setas. Beleza, pessoal? É ou não é um negócio divertido, meus amigos? Certo? Então, se tu conseguiu entender, se tu achou bacana, dá um like aí, moçada. Estoura o botão do like aí, bota quente. E não esqueçam de compartilhar aí com os amigos de vocês também o nosso canal. Chamar mais gente aí, se tu não está inscrito ainda, se inscreve no canal. Copia o conteúdo. Qualquer dúvida pode escrever aí no comentário alguma dúvida, dizer se tu entendeu ou não. E também pode falar pelo nosso grupo do WhatsApp ou lá pelo Cigeduc na webconferência. Não esqueça de estar fazendo a resolução da nossa tarefa, que já está disponível agora também no grupo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, moçada!